aproveitando essa parábola e essa encenação que eles fizeram aqui, nós vamos falar um pouco sobre algo que levou aquele filho a ir embora. O Senhor me deu uma palavra há algum tempo, e eu creio que essa palavra hoje é oportuna para todos aqueles que estão aqui essa noite. Por falta de comunicação, por não falarem a mesma língua, por não se entenderem, pelo filho não se entender com o pai, aquele filho ele foi embora. Ele saiu da casa do pai. Ele deixou as regalias da casa do pai e foi viver no mundo. Foi viver nas festas, foi viver na prostituição, porque a palavra vai nos dizer que ele gastou toda a sua herança. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre famílias que falam a mesma língua. Porque se nós formos ver a maioria das confusões, a maioria das brigas, a maioria das discussões que existem dentro dos lares, é porque as famílias não estão falando a mesma língua. Abra comigo a sua Bíblia, projeta aqui para mim, por favor. Gênesis, capítulo 11. Uma história bastante conhecida. Uma história que eu creio aqui todos já ouviram falar. Gênesis capítulo 11. Dá para colocar a King James para mim, por favor, a versão? É porque é igual a minha daqui, irmãos. Aí fica mais fácil para o entendimento do ancião aqui, entendeu? Ah lá, King James. Gênesis 1. Gênesis 11, 1. Em todo o mundo, nós vamos ler até o versículo 9, amém? Aí você vai pulando à medida que a gente for passando. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear ou Sinar, e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade. Construamos uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será... Quem será honrado? O nome deles será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Para os voltos 6. Preste atenção. Todos falam a mesma. Em breve, nada poderá impedi-los de... Todos falam a mesma língua. E em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Pula. Portanto, vinde, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e assim
desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Quando nós lemos sem entender o contexto dessa passagem, nós achamos que Deus ele fez errado, que Deus ele não poderia ter feito aquilo. E os homens estavam vivendo, falando a mesma língua, vivendo o mesmo propósito e queriam edificar uma torre. E quando nós olhamos de forma grosseira para esse texto, como eu disse, nós acreditamos que Deus foi duro demais com aquele povo que estava apenas construindo uma cidade, que estava apenas construindo uma torre. Só que se nós formos ler o contexto dessa passagem, no capítulo 9 de Gênesis, vai falar que acabou-se o dilúvio, Deus dá uma ordem a Noé, para que Noé saia da arca em que eles estavam, que Noé juntamente com a sua família saia dali da arca, que Noé juntamente também com todos os animais que estavam ali dentro da arca, queria que eles saíssem dali daquele lugar, e a ordem do Senhor é a ordem que ele havia dado há um tempo atrás, no Éden, quando ele diz para Adão e para Eva que eles deveriam ser fecundos e que eles deveriam povoar a terra. Só que ali chega um determinado momento em que a humanidade ela cai de uma forma tão pecaminosa e tão cruel que Deus decide enviar o dilúvio. E aí vem o dilúvio, vem toda aquela destruição. Todos aqueles que não ouviram a palavra de Deus e que não ouviram a pregação de Noé durante os anos em que Noé construiu a arca, todas aquelas pessoas elas são mortas, e ali eles passam 40 dias e passam dentro daquela arca, e vem a chuva, e vem o dilúvio, e acaba com tudo, e Deus dá uma ordem depois que passa tudo aquilo. Deus se lembra de Noé, faz cessar as águas do dilúvio e dá uma ordem. Noé, você e sua casa vai sair da arca, juntamente com todos os animais, e vocês povoarão a terra. A ordem de Deus era que eles saíssem daquele lugar e povoassem a terra. Só que quando chega a partir do versículo 11, a Bíblia vai nos ensinar, a partir do capítulo 11, a Bíblia vai nos mostrar a história da Torre de Babel, que nós conhecemos, que foi a confusão das línguas. Então Deus dá uma ordem: saiam, sejam fecundos e povoai a terra. Só que o homem, ele é teimoso. O homem, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Deus manda ele fazer de uma forma, ele acha que é Deus e decide fazer da forma que ele quer. Então eles se instalam ali na planície do Siná, e eles querem ali construir uma torre, e eles querem construir uma cidade, até então normal, construir uma cidade, eles querem edificar uma cidade naquele lugar. Só que o projeto original de Deus era que eles se espalhassem e que não ficassem apenas em um lugar. Então todos estão falando a mesma língua, todos estão se entendendo, todos estão focados em um único projeto, só que aquele projeto ele começa a desafiar a Deus. Aquele projeto ele começa a ir contra uma ordem de Deus. E por isso Deus desce, vem até a terra, olha o que eles estão fazendo e decidem confundir. Porque a partir do momento em que Deus confunde as línguas, que Deus faz com que eles não se entendam, eles passam a se espalhar por toda a terra. Então existia um propósito para aquilo que Deus estava fazendo. Não é que Deus foi duro demais, ou que Deus foi injusto demais, ou que Deus estava com a inveja da humanidade, que a humanidade unida poderia fazer aquilo que ela quisesse. Não, é porque existia um propósito, existia um processo e um princípio que Deus deu. Vão e povoem a terra, e não fiquem apenas em um lugar. E aí eu começo a pregação a partir de agora, porque eu te dei uma introdução daquilo que estava acontecendo naquele momento, para que Deus fizesse aquilo. E aí, o texto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é uma família que fala a mesma língua. Na época de Babel, Deus causou confusão por causa de um propósito. Quando o dilúvio cessa, como eu falei, Deus ele dá uma ordem. Mas o ser humano, ele tenta implantar o seu projeto, que era ficar em Siná. E aí eu venho com a primeira parada nesta pregação.
Deus dá um projeto, Deus diz, vá, multiplique-se, sejam fecundos. Só que o homem decide fazer o projeto de forma diferente. O homem decide fazer o projeto da forma que ele quer. Só que aí, Deus falou comigo que todas as vezes em que o homem tenta mudar o projeto que Deus deu, ele embarga a obra. Ele embargou aquela obra da Torre de Babel. Ele, o arquiteto maior, chega naquele lugar e vê que o projeto que ele tinha dado para a humanidade não era aquele. E Deus embarga aquela obra. Então aí eu já paro nesse sentido de que muitos dos propósitos e muitos dos planos que você começou a fazer, ou que Deus disse faça de um jeito, você começou a fazer de outro, e por isso que os projetos e muitos projetos na sua vida estão parados, porque você decidiu fazer o projeto do jeito que você acha que deve ser, e não do jeito que Deus quer que seja. E Deus embargou a sua obra. E Deus paralisou a sua obra. E Deus paralisou o projeto que Ele tinha para fazer através da sua casa, através da sua família, porque você decidiu fazer do seu jeito e não do jeito que Deus queria que fosse feito. E Deus nos traz essa noite aqui, para que nós venhamos olhar os projetos que Ele colocou diante de nós, os projetos que estão paralisados na nossa vida, para que nós venhamos analisar e pensar, será que eu estou fazendo do jeito que Deus quer que eu faça, ou eu estou fazendo do jeito que eu quero? Será que as coisas estão dando erradas porque Deus está me provando, ou porque eu quis entrar nesta prova? Muitas das coisas que estão paralisadas na minha e na sua vida são porque nós decidimos mudar o projeto que Deus colocou sobre as nossas vidas. E aí paralisa aquilo que Deus tem para nós. Se perguntar para você, quantos projetos foram para frente na sua vida? Talvez você vai falar, não muitos foram. Porque eu decidi dar o meu jeito. Eu decidi fazer da minha forma. E não é isso que Deus quer para as famílias. As famílias estão em guerra porque elas não estão falando a mesma língua. Porque quando uma família fala a mesma língua, o inimigo não tem poder para destruir esta casa, para destruir o projeto que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Lembra por que veio a perseguição à igreja? Jesus dá uma ordem. Mateus, capítulo 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus dá uma segunda ordem depois. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ali a igreja ela é revestida de poder. Os homens são revestidos de poder. E eles preferem ficar aonde? Em Jerusalém. Onde era mais cômodo. Onde era mais seguro. E aí Deus levanta a perseguição sobre a igreja, para que a igreja saia do lugar que ela está e ela vá pregar e ela vá praticar o ID por todo o mundo. Então, no mesmo jeito em que Deus confundiu as línguas lá em Babel, para que o povo saísse dali e fosse cumprir o propósito original de Deus, que era fecundar e encher a terra, Deus também faz da mesma forma com aqueles homens que estavam reunidos no cenáculo, que foram revestidos de poder e que queriam ficar em Jerusalém, mas Deus levanta uma perseguição para que eles se espalhassem pela face da terra e fosse pregar o evangelho do Senhor a toda criatura. Quando Deus tem um propósito e o
homem tenta fazer do jeito dele, Deus sempre vai levantar algo para te fazer sair do lugar, te impulsionar e ir adiante. Talvez essa luta e essa perseguição que você está vivendo hoje é para que você saia do seu lugar de comodismo e vá fazer a vontade de Deus e cumprir o projeto original que Deus tem para você e que Deus tem para sua casa. Então é momento de nós fazermos uma reflexão. O porquê que eu estou passando por tudo isso? O porquê a minha família está passando por tudo isso? O porquê de tanta confusão? O porquê de tanta briga? O porquê de tantas desilusões? Talvez seja Deus te impulsionando a sair do lugar que você está, para que você volte ao projeto original. Porque do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, o projeto original de Deus é que as famílias estejam unidas para viver o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Então nós precisamos entender isso. Quando Deus diz em Gênesis 11, 6 e 7 que iria confundir suas línguas, porque se continuassem como estavam, não haveria limites para a sua rebelião contra Deus, e assim não haveria qualquer chance de salvação para a humanidade. Até ali, naquele momento em que Deus confunde as línguas, ele estava pensando na salvação para a humanidade. Porque o povo tinha acabado de passar pelo dilúvio. Eles tinham as histórias que os antigos contavam para eles. Mas eles, com medo, decidiram construir uma torre num lugar mais alto, porque talvez na imaginação deles, se viesse o dilúvio novamente, eles não seriam dispersos. Talvez, se viesse o dilúvio novamente, eles não seriam mortos. E aí as famílias decidem construir aquela torre, elas decidem ficar naquele lugar, elas decidem construir a cidade. Mas o pior de tudo, o que eles estavam fazendo, se você for ver, olhar pelo lado lógico, pelo medo da humanidade, eles estavam teoricamente corretos. Mas o problema era que eles queriam engrandecer o nome deles e não engrandecer o nome de Deus. E todas as vezes que nós queremos engrandecer o nosso nome e não o nome de Deus, ele nos diminui. E ele traz a confusão sobre as nossas vidas, para que nós venhamos entender que o que ele quer é que nós venhamos honrar o nome dele. Porque quando nós honramos o nome dele, automaticamente, irmãos, o nosso nome também é honrado na face da terra. Deus apenas não quer, não é porque Deus não queria que eles fossem bem-sucedidos. Deus apenas não queria perdê-los de vez. E aí eu anotei aqui, Deus apenas não quer perder você de vez. Deus apenas não quer perder a sua família de vez. Deus não quer te perder de vez, por isso que muitas das vezes Ele deixa as lutas chegarem, Ele deixa os sofrimentos chegar, Ele deixa as dificuldades chegarem às nossas vidas, porque Ele quer mostrar que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, como Ele cuidou daquele filho, quando o filho decidiu voltar, para o seu lar, para debaixo da segurança da sua família, do seu pai, Deus honra aquele jovem e restitui tudo aquilo que era dele por direito. Deus não quer te perder de vez, querido. Talvez você esteja aqui e a sua família está um caos, mas eu queria falar para você, Deus não quer perder a sua família de vez, por isso que Ele nos chama hoje a voltar ao projeto original, a nos voltarmos para Ele, para que a nossa família, para que nós possamos viver aquilo que estava escrito aqui agora há pouco, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer perder a sua casa, por isso Ele te chama essa noite a se posicionar, a tomar uma posição e a orar pela tua casa, a orar pela tua família, a buscar pela tua casa, a buscar pela tua família, porque Ele não quer que a tua casa se perca. Mas é preciso você se posicionar, é preciso você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Deus quer que todos falem a mesma língua. Quando Deus fala para a nossa família,
falar a mesma língua, ele está deixando bem claro, como diz no texto de Gênesis 11:6. Tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Vocês entenderam? Quando a família fala a mesma língua, tudo que eles intentam fazer, eles conseguem. Porque Deus abençoa aquele lar, Deus abençoa aquela família. E o inimigo usa dessas estratégias de confusão de línguas para separar as famílias. O segredo para procurar viver em harmonia é falar a mesma língua dentro de casa. E eu faço uma pergunta aqui. Sua família está falando a mesma língua dentro de casa? É uma reflexão para você. Vocês estão falando a mesma língua ou cada um fala aquilo que quer? Cada um faz do jeito que quer. Cada um faz aquilo que acha que é direito. Cada um faz aquilo que acha que é a obrigação dele. Não, eu faço a minha parte, você faz a sua parte e aí nós vivemos felizes. Não, aí é que vem as confusões e aí é que vem as brigas. Porque marido e mulher não falam a mesma língua e isso desestabiliza toda a sua família. Filhos não falam a mesma linguagem que os pais. Pais não falam a mesma linguagem que os filhos. E aí vem a confusão para dentro de casa, para dentro da sua família. Então, se vocês não estão falando a mesma língua hoje, o Espírito Santo nos convida a voltar ao projeto original de fazer e falar a mesma língua para que tudo que vocês intentarem fazer, vocês sejam bem-sucedidos. E quais são as linguagens que o inimigo quer que as famílias falem? Que todos falem línguas diferentes. Línguas de confusão. Eu vou falar uma linguagem e eu creio que até pouco tempo era um motivo de confusão dentro de casa entre eu e minha querida e digníssima Michele. Ela ficava para morrer da seguinte forma, que era a linguagem que muitas das vezes eu falava dentro de casa e trazia confusão. Eu deixei anotado aqui, ó. Eu tomava decisões e depois falava com ela. Ou eu combinava as coisas, não falava com ela, e o que trazia mais ira para dentro do coração dela é que ela não ficava sabendo por mim e ficava sabendo pelos outros. Isso é o pior. Isso traz confusão para dentro de casa. Eu creio que eu melhorei bastante, não melhorei? Hã? Misericórdia. Mas irmãos, isso é uma das linguagens que Satanás traz para dentro das famílias, para trazer confusão para dentro do lar. A mulher toma decisões e não fala com o marido. E aí o marido vai ficar sabendo é pelos outros. É verdade? O marido, e nós somos especialistas muitas das vezes em fazer isso, em tomar decisões, porque eu sou o sacerdote da casa, porque quem manda na casa sou eu, porque quem dá a última palavra sou eu. Então nós decidimos, não, eu vou tomar a decisão e depois eu falo com ela. E aí a confusão vem para dentro do lar, porque dá errado, aí vem aquela vozinha feminina na sua mente. Eu falei. Eu te avisei. Você não falou comigo. Aí a confusão se instala por quê? Aí a mulher não é sábia. Aí ela diz para o marido: você que arrumar a sua confusão, você que resolva. E aí vem confusão. É ou não é, pastor Bill? Tem que resolver, não tem? Você arrumou a confusão, você vai ter que resolver. Mas a mulher sábia, Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se já está um caos, você vai querer colocar mais caos dentro da sua casa, dentro da sua família? Então, isso trazia muita confusão, porque a Michele ficava irada comigo, porque
às vezes eu combinava alguma coisa com as pessoas da igreja, aí as pessoas iam falar com ela e ela ficava vendida no meio do assunto. Porque ela não sabia o que estava acontecendo. Aí eu vinha com aquela desculpa, né? Ah, mas eu ia te avisar e esqueci. A gente usa a desculpa do eu esqueci de te avisar. Mas não é assim. E essa linguagem de confusão, em que homem toma decisão, em que mulher toma decisão, em que filho toma decisão, e depois que a confusão está armada, é que ele vai tentar explicar, é uma linguagem que o inimigo traz para confundir as famílias. Então, homem, se você tem o costume de fazer isso, mude hoje. Então, mulher, se você tem o costume de fazer isso, mude hoje. Deus está falando não só com homens, Deus está falando não só com mulher, Deus está falando com a família. Família, se vocês têm esta mania de tomarem decisões por conta própria e depois falarem para os seus pais e depois falarem para sua esposa, para o seu esposo, a noite de mudar é essa, porque Deus quer que nós voltemos ao projeto original e que nós possamos viver a totalidade da promessa dele. Tem um louvor que diz, que as irmãs até dançaram aqui, que vou viver a totalidade da promessa. Eu só vou viver a totalidade da promessa na minha casa, na minha família, quando eu falar a mesma língua que o meu esposo, ou que eu falar a mesma língua que a minha esposa, ou que eu falar a mesma língua com os meus pais. Porque se não for assim, irmãos, a confusão vai estar instalada dentro do seu lar. E ninguém se entende. E aí, por isso, tantas separações e tantas desilusões, porque não estão falando a mesma língua. Outra língua que o inimigo lança dentro das famílias é a falta de perdão. Famílias estão falando línguas diferentes porque não liberam o perdão para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou para aquele que errou dentro do lar. Então a falta de perdão é uma das linguagens do inimigo para trazer confusão para dentro de casa. Aí a gente fala, perdoar não é fácil. Não é. Mas presta atenção numa coisa. Deus te perdoa todos os dias. E quem é você para reter o perdão? Para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu cônjuge ou para alguém que te feriu? Não é esquecer, é perdoar sem sentir dor. E muitos casais e muitas famílias estão em confusão porque não liberam o perdão. Outra linguagem é a intolerância. A intolerância traz uma confusão para dentro de casa. Eu não tolero isso. Eu não tolero aquilo. Tem que ser do meu jeito. Os homens da caverna que aqui estão, tem que ser do meu jeito. Eu sou o sacerdote. Eu que mando. Você é intolerante com a sua esposa. Você é intolerante com seus filhos. Você é intolerante com seu esposo. Você é intolerante com seus pais. A confusão se instala dentro das famílias por causa da intolerância. E Deus nos chama a ser tolerantes, a entender que eu, de repente, estou no nível e a outra pessoa está em outro. Mas eu quero que todos sejam iguais a eu. É ou não é? Você aqui que tem o perfeccionismo como estratégia na sua vida. Você quer que as pessoas sejam iguais a você. Se você corta, você é perfeccionista, tem uma bola desenhada para você cortar. Você corta todo direitinho. Mas você dá para alguém fazer isso. Se ela corta errado, você já toma e já quer fazer do seu jeito, porque tem que ser do jeito que você quer. É ou não é? Perfeccionista ao extremo, intolerante ao extremo, não entende que cada um está no nível. Me dá logo isso. Aí você usa aquela frase: se você quer fazer,
Se você quer bem feito, faça. E aí você não dá a oportunidade de pessoas crescerem ao seu lado. Porque você muitas das vezes se acha superior àquele que não consegue fazer do mesmo jeito. Me dê um negócio desse para cortar para você ver como vai ficar. Nem me chame. Coordenação motora não é o meu dom. Ter coordenação motora não é o meu dom. Então não me chame para fazer isso. Mas você quer fazer do seu jeito. E você não quer que os outros aprendam. As pessoas chegam perto de você e falam: Maiana, me ensina. Aí Maiana, é exemplo, tá? E Maiana não é assim não. Maiana, em vez de pegar, ó, você faz assim, assim, assim e assim. O que Maiana faz? Faz sem explicar. Aprendeu? E ainda fala pro outro assim: aprendeu? Né, Marcelo? Marcelo tá rindo ali, né? Aprendeu? Como que ele vai aprender se você não sabe ensinar? E isso traz confusão para dentro dos lares. Isso traz contenda para dentro dos lares. Outra língua que o inimigo fala, outras duas línguas que o inimigo fala dentro dos lares e que traz confusão, é das palavras contrárias e da falta de amor. Muitas das confusões dentro dos lares e das famílias é porque nós mesmos, muitas das vezes, lançamos palavras contrárias sobre nossos filhos, sobre o nosso esposo, sobre a nossa esposa. Nós não apoiamos, nós apenas criticamos. Tudo que você faz dá errado. Você não sabe fazer um arroz. Você não sabe lavar uma louça. Deixa que eu lavo. É melhor que eu lave. Porque para ficar do jeito que está, é mais fácil eu lavar. São críticas e críticas em cima do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. A falta de amor impera dentro do seu lar. E com isso vem as confusões. E com isso vem as contendas. Com isso vem as brigas para dentro do seu lar. Porque você não sabe lançar uma palavra positiva sobre a vida do seu esposo ou sobre a vida da sua esposa. Talvez eles viveram a vida toda recebendo palavras contrárias. E quando ele chega diante de você, que se casa, encontrei o amor da minha vida. A minha vida vai mudar. Agora eu serei feliz. Agora eu terei palavras de bênção sobre a minha vida. Ele encontra dentro de casa, muitas das vezes, pior do que quando ele vivia com os seus pais ou que ele vivia na rua. Não recebe uma palavra de bênção. Tá ruim, irmão. Você pode usar da sua sinceridade, mas, por favor, seja sal, mas não grosso. Explique. Ó, você pode melhorar nisso aqui. Se você colocasse menos sal, cadê? Se você colocasse menos sal, ficaria melhor o molho. Ficaria melhor. Mas você já chega e fala: tá salgado isso aqui, eu não vou comer não. Ou senão você pega uma garrafa de 2 litros de água, coloca do lado da mesa só para afrontar. Não, eu vou comer, mas tá salgado. Aí chega, é uma garfada e um copo d'água. Uma garfada e um copo d'água. Eu nem falei que era você. Ela está se entregando aqui. Rapaz, e se a gente soubesse da história do Múcio, ficaria melhor ainda. Mas isso aí fica para outra vez. Ela não está aqui não, então não pode falar. Mas é isso, irmão. Sabe que... Eu salgo a comida, irmão, mas eu gosto de comida salgada. Não, mas eu gosto de comida salgada. 2, né, John? John também gosta. Então, se você salgar a comida, eu vou comer, que é uma beleza, irmão. E eu não vou falar que está salgado, porque eu gosto. Agora, quando eu faço comida lá em casa, que está salgado, eu mesmo, às vezes, já me adianto, entendeu? Você tem que ser esperto. Já se adiante logo, ó, eu salguei. Aí você já quebra logo o inimigo que vai usar a boca da pessoa para falar assim: está salgado isso aqui. Já se antecipe, irmão.
Seja sábio, seja sábia. Eu já falo logo. Eu acho que eu salguei, né? Aí às vezes elas falam, salgou. Às vezes ela fala, não, tá bom. Mas a gente chega num acordo. E a gente tenta falar a mesma língua. E é isso que Deus quer para as famílias. Que nós paramos de ser intolerantes. Que nós paramos de criticar apenas. Que nós elogiemos mais aquelas pessoas que estão do nosso lado. Eu mesmo esses dias fiquei fazendo isso. E Deus falou comigo, você só olha os defeitos, você precisa olhar mais as qualidades. E eu estou tentando, irmão, mudar. Porque é preciso. Por quê? Porque às vezes você é perfeccionista demais. E aí você quer que todos sejam iguais a você. Mas nem todos são iguais a você. Só existe um Éder. Só existe uma Sabrina. Só existe uma Camila. Só existe um Rodrigo. Só existe um Arnaldo. E não adianta você tentar mudar o outro, porque você não vai conseguir. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Está dando um eco nisso aqui, não está não? Quem muda é o Espírito Santo. Só que aí você quer mudar e você traz a confusão para dentro do seu lar. Corre aqui. Só que Deus quer que nós falemos as mesmas línguas. Deus quer que a família fale a mesma língua. E a língua que Deus quer que as famílias falem é a língua do céu, é a linguagem do céu. Enquanto o inimigo quer que você traga confusão, ele coloca a língua da confusão. Deus coloca em nós a língua da compreensão. Compreender que o outro não é igual. E que o outro tem certas dificuldades. Em que eu aprendo mais rápido. Mas o outro talvez vai aprender mais devagar. Nós temos professores aqui. E professores sabem que tem alunos que se despontam. Posso falar seu nome? Posso? Não posso? Né, Simone? Tem alunos que se despontam. E tem alunos que são mais devagar. Agora imagine se o professor for intolerante e só querer que o aluno que é mais devagar acompanhe aquele que é mais sábio, mais entendido. Vai ser uma confusão dentro da sala de aula. Então, Marcele também é professora, né, Marcele? Marcele também entende disso. Nós somos diferentes, irmãos. Temos capacidades diferentes. Enquanto o inimigo quer a intolerância, Deus quer que a família fale a linguagem da compreensão. Compreenda mais seu esposo. Ele não é perfeito, irmão. Eu sei que às vezes ele excede o entendimento seu. Eu sei que ele às vezes ultrapassa o limite. Mas entenda, tente entender seu esposo. Léo. Sua esposa, tente entender ela. Eu sei que às vezes ela excede todo o seu entendimento. Principalmente quando chega a fatura do cartão. Mas tente entender ela também. Mas mulher, para de gastar. Homem, para de gastar. Deus quer que nós sejamos compreensivos um com o outro. Porque aí nossa família, tudo que a nossa família intentar, ela vai conseguir. Deus quer a linguagem da unidade. Que nós sejamos unidos dentro dos nossos lares. Irmão, você precisa entender uma coisa. Não deixe que ninguém fale mal da sua família. Muitas das vezes você é o incentivo para as pessoas falarem mal da sua casa, da sua família. Ao invés de você frear, você mesmo dá corda para os outros estarem falando mal da sua casa, falando mal da sua família, estarem lançando palavras de maldição sobre a sua casa. Às vezes você mesmo é a primeira, você mesmo é o primeiro. Ah, ele não presta mesmo, ah, ela não presta mesmo. E as pessoas estão zombando da sua casa. E ao invés de você repreender, você está dando margem para as pessoas zombarem ainda mais. Você é o primeiro que zomba da sua casa. Você é a primeira que zomba da sua casa. E Deus quer que nós não façamos isso, irmão. Não fale mal da minha casa, não. A minha casa não é perfeita. Mas não fale mal, não.
E não dê margem para as pessoas falarem mal da sua casa também não. Por favor, tenha isso na sua mente. Se você é uma dessas pessoas que gosta de estar falando da sua esposa na frente dos outros, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara e para com isso. Se você é uma mulher que gosta de estar criticando o seu marido na frente dos outros o tempo todo, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara e para com isso. Porque você critica na frente de todo mundo, só que quando está dentro de casa é só você e ele. Aí a confusão, quem tem que aguentar é você. Então pare com isso, irmão. Deus quer que as famílias sejam unidas, que nós tenhamos unidade, mas nós precisamos parar a partir de nós mesmos. Nós mesmos é que damos margem para o inimigo zombar da nossa casa, e Deus não quer isso. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Deus quer que nós falamos a linguagem do amor. A confusão das línguas começa quando o pai fala para o filho, não faz, e o filho vai e faz. A confusão das línguas começa quando a esposa, a ajudadora, fala para o marido, é melhor não fazer, o marido vai e faz. A confusão começa quando o marido fala para a esposa, não é tempo de gastar isso agora. Por que eu só falo de gastar? É porque é o exemplo que vem. É pior que lá em casa, meu irmão, se deixar quem gasta sou eu. Entendeu? Então vamos supor, é tempo de falar assim, ó, não gaste. Aí, como eu falei da última vez, o carrinho da Shopee fica ali, você abre lá, aí o dedo fica nervoso, lá no carrinho da Shopee, e aí você, pum, clica. Não é hora de gastar. Quando o marido diz, não é hora de fazer isso, mulher, escute ele. Quando a mulher disser, marido, não é hora de fazer isso, marido, escute sua mulher. Você pode ser o sacerdote, mas ela é sua ajudadora. A mulher tem um radar, irmão, que nós não temos. Pense numa coisa que a mulher tem, como o Michele falou lá no curso, lá, é o radar. A mulher consegue identificar de longe o problema, irmão. E quando ela fala assim, ó, é melhor não, eu te aconselho, é melhor não. Agora vocês estão felizes, né? Vocês entenderam? Quando ela falar não faz, é porque o radar já está ligado, a anteninha já está ligada, irmão. Há muito tempo, né, pastora? Aí depois, quando a confusão chega, como eu falei lá atrás, aquela vozinha vai ficar te irritando durante um bom tempo. Eu te falei, eu te avisei. Isso é uma língua que traz muita confusão também, sabia? Porque você quer dizer para o seu marido, eu estava certa e você estava errado. Hã? Não, não é mentira. Mas se você não for sábia, isso vai trazer confusão para dentro da tua casa. Seja sábia no falar. Porque isso vai trazer confusão também. Então nós precisamos falar a linguagem do céu, irmão. A linguagem do céu é tolerância, é amor, compreensão, perdão. Essa é a linguagem do amor. Essa é a linguagem dos céus. E essa é a linguagem que Deus quer que nós, famílias, vamos falar a partir de hoje. Chega de Babel, irmãos. Vamos viver aquilo que diz no versículo 7. Versículo 7 não. No versículo 6, quando diz que em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Em breve nada vai impedir a sua família de realizar o que quiser, a partir do momento que vocês falarem a mesma língua. A partir do momento em que vocês entrarem em acordo. A partir do momento que vocês compreenderem um ao outro. A partir do momento que vocês amarem um ao outro.
A partir do momento que vocês sejam mais tolerantes um com o outro, nada do que vocês intentarem fazer, o inimigo vai impedir, porque vocês estarão falando a mesma língua. As famílias precisam falar as mesmas línguas. Deus não quer dispersar a sua casa. Deus quer trazer a sua casa para perto. Deus não quer perder a sua casa. Deus quer trazer ela mais para perto. Mas nós precisamos falar as mesmas línguas. Porque eu deixei uma última frase anotada aqui. Nossa língua é o retrato do nosso coração. Nossa língua é o retrato do nosso coração. O que sua boca fala é o que o seu coração está cheio. E o que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem falado para os seus filhos? O que você tem falado para os seus pais? O que você tem falado para o seu esposo? O que você tem falado para a sua esposa? É o que o seu coração está cheio. Então que essa noite nós venhamos mudar a nossa forma de pensar,